E aí pessoal, boa tarde. Estou falando aqui diretamente do Instituto Aesthetic Premium, certo? Hoje eu vou trazer para vocês um tema. Estou fugindo um pouquinho hoje daquele tema de suplementação esportiva que eu estava trazendo para vocês ao longo das últimas semanas, tá certo? Hoje eu vou falar para vocês sobre essas belezinhas aqui, ó. Essas medicações são as chamadas análogos do GLP-1 e foram recentemente, ultimamente têm sido confundidas com insulinas, né? Geralmente a galera chama de insulina para emagrecer, né? Tem uma certa justificativa para isso. Eu vou tentar explicar um pouquinho o mecanismo de ação dessas medicações, tá certo? Qual é o motivo de confusão com as insulinas, tá bom? E tentar demonstrar um pouquinho aqui do uso dessas medicações para vocês, tá bom? Essas medicações foram gentilmente fornecidas pelo meu amigo Matheus Deon, das farmácias Demon, tá certo? Não tenho parceria com nenhuma farmácia, mas pela amizade ele me forneceu para que eu pudesse gravar esse vídeo e permitiu até que eu abrisse uma delas para mostrar melhor o funcionamento da canetinha para vocês, tá certo? Então, como eu falei, essas medicações elas têm sido confundidas com insulina e tem uma certa justificativa para isso. Primeiro, que tanto a insulina quanto essas medicações são de uso injetável, subcutâneo, tá certo? Então a gente injeta, ela é aplicável geralmente na região abdominal, pode ser aplicada na coxa também. E outra semelhança entre elas é que também foram autorizadas, né? São utilizadas no tratamento da diabetes, tá bom? Porém, o que foi visto em estudos é que essas medicações, os análogos de GLP-1, elas têm um grande benefício na perda de peso, tá certo? E hoje no mercado a gente tem três apresentações mais conhecidas, tá bom? Deixa eu pegar aqui para vocês. Nós temos a liraglutida, tá certo? A liraglutida, ela tem duas apresentações, que é o Victoza, certo? E o Saxenda, tá bom? Não tô fazendo propaganda porque só tem essas duas mesmo, tá certo? Só tem esses nomes comerciais, tá bom? O Victoza, ele é mais voltado para o tratamento realmente da diabetes. Ele vai até uma dose de 1,8 mg, enquanto o Saxenda, ele vai até a dose de 3 mg. E aí sim, ele tem um pouco mais de benefício com relação à perda de peso, tá certo? Outra medicação que foi a que ele me forneceu aqui, ó, é a Trulicity, que é a dulaglutida, tá certo? Essa aqui ela já tem uma apresentação, essa canetinha, ela é descartável. Então você aplica ali na dose da caneta, já tem é dose única. Você aplicou, aquela canetinha é descartável, você não vai reutilizar. Tem na apresentação de 0,75 e de 1,5 mg, tá certo? E a última medicação é essa daqui, ó, a Ozempic, que é a semaglutida, tá bom? Que tem na apresentação de 0,5 mg e de 1 g, tá certo? E aí, então, como é o benefício dessa medicação, tá certo? Como o próprio nome diz, tá bom? Elas são análogos do GLP-1. E o que é GLP-1? GLP-1, galera, é um peptídeo intestinal, tá certo? Que ele é produzido quando a gente come em resposta à alimentação, tá bom? E quando a gente come, esse GLP-1 vai estimular o centro da saciedade no hipotálamo, tá certo? No hipotálamo está localizado o centro da fome e da saciedade. O GLP-1, ele estimula a saciedade e inibe a fome. Então ele tem esse duplo efeito hipotalâmico central, tá certo? Além disso, ele retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, a comida para passar do estômago para o intestino vai demorar um pouquinho mais, vai retardar essa digestão, tá bom? Ele também tem um efeito de aumentar a produção de insulina, por isso que essas medicações inibir o glucagon, por isso que essas medicações são utilizadas no tratamento da diabetes. Não são insulinas, mas elas estimulam o aumento da insulina, tá bom? Esses são só alguns dos efeitos do GLP-1 no nosso organismo, tá certo? Eu falei desses que são os mais relacionados à perda de peso, tá bom? Qual é o grande X da questão? Beleza, o GLP-1 tem vários benefícios para perda de peso. A questão é que a meia-vida dele é de torno de 2 a 3 minutos. Então, assim, ele rapidamente é degradado por uma enzima chamada dipeptidilpeptidase 4,
que é a DPP-4. Qual é a função dessas medicações aqui? Tanto a liraglutida quanto a semaglutida e a dulaglutida são semelhantes a GLP-1, a estrutura deles é semelhante, porém eles foram produzidos em laboratório para durar mais, para ter uma meia-vida maior, tá certo? Por exemplo, a liraglutida, certo? A liraglutida, ela tem 95% de semelhança com o GLP-1, certo? Porém, o GLP-1 que a gente tem falado dura 2 a 3 minutos na corrente sanguínea. Já a liraglutida, ela tem um efeito que vai ter uma meia-vida que vai ter ação ao longo do dia inteiro, tá certo? Por isso que ela é aplicada uma vez ao dia. Então, todo dia você vai lá, aplica a injeçãozinha, tá certo? E vai ter o efeito daquele GLP-1 ao longo do dia, tá certo? A dulaglutida, que é o Trulicity, e o Ozempic, eles têm uma meia-vida ainda maior. A aplicação é uma vez por semana. Então, vê que legal, uma medicação que ajuda na perda de peso, você vai aplicar uma vez por semana, tá certo? Colaterais, né? Colaterais das três são bem semelhantes, são queixas muito comuns, que é náuseas, vômitos e diarreia, sintomas gastrointestinais. É muito comum a relação desses sintomas com essas medicações. E assim, é um colateral chato, mas é um colateral que vem para o bem, tá certo? Tem estudos que comprovam que pacientes que tomaram esses análogos de GLP-1 e não tiveram enjoo, se comparado com os que utilizaram e tiveram enjoo, os que tiveram enjoo tiveram mais perda de peso. Então assim, é chato ter enjoo, náuseas, mas o resultado tende a ser melhor, tá certo? Por que a gente está falando dessas medicações? Hoje, realmente, essas medicações têm estudos que comprovam segurança e eficácia com relação a uma grande perda de peso, uma perda de peso bem significativa, tá bom? Recentemente, saiu um estudo nos Estados Unidos com a semaglutida, tá bom? Em doses até maiores do que a que está disponível aqui no Brasil e mostrando resultados bastante satisfatórios na perda de peso a longo prazo, tá certo? Então, são medicações que você pode utilizar com segurança por 1 ano, 2 anos, tá certo? E a gente tem que entender que tratamento da obesidade a gente tem que levar a sério, galera. A obesidade é doença crônica, assim como diabetes e hipertensão. Se a gente trata, tem que entrar com a medicação, a polifarmácia, o uso de mais de uma medicação, vai potencializar esse tratamento, tá certo? E a gente tem que entender que cessar o tratamento, cessar o uso da medicação, provavelmente o paciente vai ter reganho de peso. Então, assim, o ideal é que seja feito um tratamento crônico, acompanhamento, né? Orientação nutricional, estimular a atividade física. A gente tem que mudar o psicológico do paciente. O paciente tem que deixar de pensar como gordo, né? Que não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vem do dia para a noite. Tá certo, pessoal? Agora tem uma questãozinha que eu queria falar antes de terminar o vídeo. Que é o seguinte: se vocês forem pegar a bula dessas 3 medicações, a única que vocês vão ver que está para obesidade, para perda de peso, é a liraglutida. Esse aqui, ó, o Saxenda, tá certo? As outras medicações, a dulaglutida, o Ozempic, se você parar para ler a bula, só vai estar falando de tratamento para diabetes. Isso significa que é proibido usar para obesidade? Não, tá certo? Isso é chamado de tratamento off-label, ou seja, já tem comprovação de benefício dessas medicações para perda de peso, porém na bula não consta que ela é destinada para obesidade. Então, provavelmente isso deve mudar nos próximos anos. Inclusive, também uma atualização, recentemente, lá nos Estados Unidos também, o Ozempic, que é a semaglutida, né? Nos Estados Unidos já tem estudos que vão, provavelmente no futuro, trazer ela via oral. Então, vê só, imagina uma medicação que tem todos esses benefícios, né? A única contratempo realmente é a questão de ser injetável, embora a agulhinha seja bem pequenininha, tá bom? Uma vez na semana, mas via oral a comodidade é outra, né? Fica muito mais acessível. E aí, questão de acessibilidade também é outro ponto que a gente tem que levar aqui. Infelizmente, galera, tratamento para obesidade, essas medicações que têm tanto benefício, acabam sendo um pouquinho salgadas no bolso, tá certo? Infelizmente não são acessíveis para todo brasileiro, para o brasileiro comum, tá certo? Para vocês terem uma ideia, a semaglutida, que é o Ozempic, em estudos ela é a que mostrou mais perda de peso comparado com as outras, tá bom?
Mas uma caixinha dessa aqui gira em torno ali entre 700 a 800 reais, tá bom? Claro que dependendo de como a gente tomar, pode até fazer ela durar 1 mês e meio, 2 meses, depende do tratamento, do protocolo utilizado, tá bom? O que reduziria o custo mensal, mas mesmo assim são medicações um pouquinho salgadas, tá certo? Então, galera, eu quis trazer essas medicações para falar com vocês porque é muito comum, são muito utilizadas hoje no tratamento para emagrecer. Provavelmente você já conhece alguém que pensou em utilizar, vou utilizar as insulinas para emagrecer, né? O Saxenda, esse nomezinho, o Ozempic, talvez vocês já tenham visto. E se não viram, talvez vocês agora conheçam algum paciente que possa vir a se beneficiar do uso, tá certo? Então, assim, tem indicação, tem respaldo, tem segurança no uso dessas medicações, mas claro, galera, façam sempre com acompanhamento médico, tá bom? Fiquem com Deus. Essa semana eu vou trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Quinta-feira eu vou trazer alguma coisa relacionada à suplementação esportiva, tá bom? Fiquei devendo a questão do bicarbonato de sódio, podem me cobrar lá.